Fala, meus amigos do canal Bruno Palma Hidroponia, tudo bem com vocês? Amigos, hoje o vídeo é muito bacana, é um vídeo bem especial e já quero que você deixe aí seu joinha para divulgar esse vídeo e fazer com que várias pessoas possam ver esta ideia. É uma ideia muito bacana e eu vou passar aqui para vocês. Esta ideia, pessoal, é para que você consiga aumentar em mais ou menos 20% a sua produção de alface, tá? Que na verdade você vai diminuir em 20% o ciclo. Você vai colher as suas alfaces em 20% menos, em 20% menos de tempo do que você colhe atualmente. É uma ideia muito simples, muito fácil, que passaram pra gente lá no grupo do WhatsApp e já estamos colocando em prática, né, e vendo os resultados. Antes de passar a ideia para você, né, eu vou te dar um exemplo do que acontece. Você já deve ter reparado isso e percebido isso. No supermercado, tá, gente, eu tenho o costume de sempre estar, depois que eu comecei a trabalhar com hidroponia, mexer com plantas, né, eu comecei a observar demais as plantas, alfaces. Sempre eu vou lá na banca, eu pego, eu olho, examino as folhas, né, é um costume, eu acredito que muita gente faça isso, para ver se tem alguma praguinha, para olhar as raízes, ver como que elas estão, né? E eu comecei a perceber muito que em muitas das embalagens, né, da alface, a gente encontra duas alfaces juntas, né? E eu já encontrei até mais, gente. Ontem mesmo eu fui no mercado e eu vi uma alface roxa que tinha 4 pés na mesma embalagem, tá? E normalmente você vai ver, se você começar a reparar, você vai ver que pelo menos você vai ver duas alfaces na mesma embalagem. Existem duas explicações para isso, tá? A primeira, tá, que é assim, a mais óbvia, normalmente, tá, pessoal, às vezes ocorre do produtor, né, se você trabalha de forma comercial também, você já sabe disso. Às vezes acontece de você pegar um clima às vezes um pouco ruim, a planta não cresceu, né, o alface não cresceu, você precisa juntar duas plantas para dar o tamanho de uma, tá? Então isso é natural. Às vezes acontece de você não conseguir atender o mercado e você precisar passar algumas plantas para frente e você não tem planta adulta e você tem que pegar a planta ali intermediária e você acaba juntando as duas também para que você consiga atender o seu cliente. Então, assim, isso é uma prática comum, tá, entre os produtores. Pegar duas plantas menores, juntar para que elas formem o tamanho de uma grande, né? Só que existe uma segunda explicação para isso e esse é o ponto-chave. Então, isso é uma técnica que alguns produtores utilizam e eles conseguem baixar ali mais ou menos em torno de 20% o ciclo total daquela planta. Consequentemente você acaba tendo um ganho, né, de 20% no final ali do ano, enfim, no final de um ciclo, tá? Então eu vou explicar para vocês o que acontece. Passaram para a gente lá no grupo, tá, esses tempos, agora eu não lembro o nome da pessoa, mas como eu vou fazer novos vídeos sobre isso, se eu lembrar eu menciono ela aqui. E ela postou lá algo assim, a gente nem deu muita atenção, e falando para a gente fazer um teste e plantar as duas alfaces juntas, fazer a germinação de duas sementes e cultivar em um buraco, em um furo, onde a gente iria colocar uma planta, a gente coloque duas plantas, para a gente ver a diferença que vai dar. Na época a gente não deu muita atenção, né? Eu também não dei muita atenção, e algumas pessoas ficaram curiosas. E o nosso amigo Jackson, então um abraço pro Jackson, ele fez uns testes, né? Ele até fez umas filmagens pra gente e eu vou passar já aqui para vocês. Então o que o Jackson fez e qual que é a ideia? Na hora de germinar, você vai pegar, em vez de germinar uma semente, você vai germinar duas sementes e essas duas plantas vão crescer junto. Vai passar por todo o procedimento junto, como se fosse uma planta só. E o que acontece, gente? Até já deram uma das explicações, o que isso ajuda muito, o crescimento, tá, dessas plantas, é que como as duas plantas juntas, rapidamente elas acabam tampando ali o buraco, né, ali do cano, do perfil, enfim, deixando já mais escuro com um tempo muito menor, isso ajudando a questão das raízes, por ficar no escuro, ajuda isso no crescimento da planta. Por elas as duas plantas elas
antecipadamente já cobrir ali, deixando o ambiente escuro, né? Já passaram uma explicação um pouco científica lá pra gente, que isso ajuda muito a planta, né? Eu não entendo muito do assunto, mas eu sei que né, o básico ali, que as raízes têm que estar no escuro para a planta se desenvolver, enfim, né? Então isso é uma das explicações. Mas a jogada é que é o seguinte, as duas plantas, gente, elas vão crescer, mesmo que sejam juntas e elas vão ocupar espaço, elas conseguem crescer mais do que uma planta separada. E a grande sacada é essa, que no mesmo espaço ali, tá, no mesmo furo, você vai ter duas plantas e essas plantas elas vão conseguir crescer de uma forma mais rápida do que aquela que você colocou sozinha, né? Então, no mesmo espaço que você tem, então se você tem lá um exemplo, 100 plantas, na verdade você estaria plantando 200, tá? Que no final você vai colher apenas 100. Só que por ser duas juntas, elas acabam crescendo mais rapidamente. E o tempo da colheita você diminui, você vai colher antecipadamente, né? Então essa é a grande sacada. Aí o Jackson fez um vídeo, eu vou passar aqui para vocês agora, para vocês verem a diferença. Ele fez lá um experimento e ali você vai ver claramente uma bancada dele, que ele plantou duas em cada furo, em cada espuma fenólica, enfim, germinou duas sementes, e na outra bancada ele germinou apenas uma. Então dá uma assistida aí no vídeo do Jackson para você ver como que foi esse experimento dele. Bom, boa tarde aí, pessoal. A pedido do nosso amigo Bruno aí, pessoal, vou estar fazendo para vocês então aqui, ó. Essas alfaces que vocês estão vendo, que estão bonitas aqui, tá? Elas são da mesma idade dessas outras aqui, tá? Vocês observar, essas aqui não estão completando o cano ainda, ó. Elas não estão a nível comercial ainda, tá? Essas daqui, elas já estão. Por que que elas já estão, pessoal? A gente tá fazendo uns testes, ó, e tá plantando duas mudas juntas, tá? Duas sementes de mudas juntas na mesma espuma fenólica. Aí acontece isso aqui, pessoal. Ela chega numa escala comercial mais rápido, tá? Do que com uma semente. O que que acontece, pessoal? Algumas pessoas dizem que quando elas estão em fase de muda, elas acabam tapando mais rápido o buraco, tá? E aí elas crescem mais, tá? Então a gente está fazendo os testes aí, ó. Essas aqui também foram plantadas juntas, ó. Estão prontas para ir para o mercado. 10 dias, mais ou menos, uma semana antes daquelas ali. Tá, pessoal? Só para vocês verem então aí um relato nosso aí, tá? Que realmente dá resultados você plantar duas sementes numa espuma fenólica. Tô fazendo a transmuda aqui, ó, descendo das bancadas de cima, tá? Para as bancadas de baixo. Pessoal, vocês estão vendo essas aqui da ponta, elas estão bem maior, né, do que o restante lá, né? Pessoal, isso aqui é aquela nossa dúvida que nós tinha feito, que eu tinha mandado outro vídeo esses dias, dessas daqui, tá? Em referência dessas daqui, que tem a mesma idade, foram plantadas juntas. Essas daqui também, pessoal, elas foram plantadas juntas com aquelas ali. Só que essas daqui estão com duas sementes em cada espuma fenólica. Então, pessoal, como vocês, né, perceberam aí no teste do Jackson, é um teste muito, você consegue verificar, né, é notável a diferença de como que ficou bem mais fechado ali a bancada onde tinha duas plantas em cada furo, né? Então, assim, se a gente fizer uma base, tá, gente, mais ou menos, vou fazer um cálculo aqui bem simples para você entender. Vamos dizer que você leve, tá? Claro que isso não é uma regra, tá, gente? É só um exemplo que eu estou dando. Vai depender do cultivo, da região, do clima também, enfim, do tamanho, do porte daqui a planta que você vende, tá? Mas vamos supor que você leve 50 dias para ter um cultivo total, tá? Você germina, né? Faz a muda, berçário, engorda. Vamos supor que você leve 50 dias, tá? Então, ó, em 50 dias você tem uma colheita. Tá? Vamos dizer que você plantou tudo de uma vez, você tem uma colheita mensal. Tá? Em 100 dias você teve 2 colheitas, 150 dias 3 colheitas, 200 dias você teve 4 colheitas. Tá? Vamos usar esse exemplo de 200 dias, você conseguiu ter 4 ciclos totais. Cada ciclo 50 dias. Vamos supor que você usando essa técnica de plantar 2 alfaces juntas, você consiga diminuir em 10 dias cada ciclo.
Então você não vai levar mais 50 dias aquele ciclo e vai levar 40 dias, que é uma base que a gente fez, seguindo aí o vídeo do Jackson, que é possível você colher de 7 a 10 dias antecipadamente. Então vamos usar 10 dias. Então o seu ciclo de 50 dias, tá? Ele vai passar a ter 40. Então você veja só, 40, 80, 120, 160, 200. Então nesses mesmos 200 dias, enquanto você tinha 4 ciclos totais, você vai passar a ter 5. Tá? Por causa desses 20%, né, que você colheu antecipadamente, o tempo que você ganhou, né, que você reduziu. Então, podemos dizer que a cada 4 colheitas você ganha uma, tá? Que significa 20%, que no final vai ser 20% colhido antecipadamente e no final, falando em lucro, você vai ter 20% de lucro, né? A mais do que você já lucra ali, né? Anualmente, digamos assim, em determinado período, tá? Então, assim, é um número muito relevante, né? Algo bem interessante. E no final ali você consegue ganhar ali no final do ano, enfim, você ganha vários ciclos ali fazendo essa prática. Eu não fiz aqui ainda, tá, gente? Mas eu sei que dá certo, porque essa pessoa que comentou lá, postou pra gente, ela faz e ela dá certo. Já teve outra pessoa que comentou que também faz essa prática. O Jackson já começou a fazer e deu certo. E eu vou começar a fazer aqui agora e vou fazer um segundo vídeo, tá? Quando esse segundo vídeo estiver pronto, eu vou colocar aqui nos comentários e no final aqui também, para você ver o meu teste na prática. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer todo o ciclo, vou pegar ali a espuma fenólica, vou plantar 2 sementes, né? Vou pegar algumas variedades e plantar de 2 em 2 e vou pegar variedades e plantar uma só, que é o normal da gente fazer. E eu vou acompanhar todo esse ciclo, eu vou filmar desde a germinação, a formação da mudinha, vou comentando sobre isso e lá na frente vou calcular os dias, vou anotar tudo certinho para que lá na frente a gente faça um levantamento e a gente veja, né, realmente a diferença que deu, quantos dias a gente conseguiu ganhar, né, porque eu tenho certeza que essa prática dá certo, porque eu vi pessoas que são pessoas experientes dizendo que dá certo, né? Mas eu quero fazer aqui e mostrar para vocês no canal e comprovar que realmente funciona, tá? Mas já fica essa dica para você, se você quiser fazer esse experimento, já faça esse experimento na sua casa, que provavelmente vai dar certo e você vai ter esse ganho aí, né? Você vai ter essa redução no tempo da sua colheita, no tempo do ciclo, consequentemente isso vai se transformar em lucro para você, uma vez que naquele mesmo período, naquele determinado período, você vai ter mais ciclos, né, mais colheitas do que você tinha antigamente. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu joinha, lembra de se inscrever no canal e, né, fique atento aí, logo eu vou fazer esse vídeo, esse experimento também e vou trazer aqui para vocês os resultados. Beleza? Um abraço, galera. Até mais.